Imagine-se olhando para um espelho. Mas o reflexo não é apenas o que você conhece. É algo mais profundo, mais complexo. Uma parte de você que talvez tenha sido ignorada. Essa parte é chamada de sombra. Um conceito central do trabalho do psicanalista Carl Gustav Jung. Um dos maiores pensadores do século XX. Carl Jung não foi apenas um psiquiatra. Ele foi um explorador da psique humana, um pioneiro no estudo do inconsciente e na busca por compreender o que nos torna verdadeiramente completos. Seu trabalho influenciou campos como a psicologia, a filosofia, a espiritualidade e até a arte. Ele nos deu as ferramentas para entender não só a luz que carregamos, mas também os cantos escuros de nossa alma. Entre seus muitos conceitos revolucionários, o da sombra se destaca. Jung acreditava que a sombra é formada por todas as partes de nós mesmos que preferimos não enxergar. Aquelas que rejeitamos por vergonha, medo ou julgamento social. Em vez de desaparecer, essa sombra se esconde no inconsciente, moldando nossos pensamentos, emoções e ações de maneiras que muitas vezes não percebemos. Reconhecer e integrar a sombra é mais do que uma tarefa psicológica. É um caminho para o autoconhecimento. Quando nos recusamos a enfrentá-la, corremos o risco de projetá-la nos outros, julgando neles aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Por outro lado, quando abraçamos essa parte oculta, descobrimos potenciais, talentos e, surpreendentemente, nosso propósito de vida. E por que isso importa tanto? Porque viver sem um propósito claro pode nos levar a um estado de vazio e desorientação. Um propósito não é apenas sobre grandes realizações externas, mas sobre encontrar uma razão para existir. Ele traz uma sensação de realização e alinhamento entre quem somos e o que fazemos no mundo. Neste vídeo, vamos explorar como o conceito de sombra pode ser um mapa para encontrar seu propósito de vida. Você descobrirá como reconhecer sua sombra, enfrentá-la e transformá-la em uma aliada poderosa na sua jornada. Prepare-se para mergulhar fundo na psique humana, porque às vezes é na escuridão que encontramos a verdadeira luz. Para entender como o conceito de sombra pode revelar o propósito de sua vida, é essencial compreender como Carl Jung via a psique humana. Jung acreditava que a mente é como um vasto oceano, dividido em diferentes camadas e repleto de forças dinâmicas que moldam quem somos. Ele identificou 3 componentes principais na estrutura da psique: o ego, a sombra e o self. Além de reconhecer a influência de arquétipos universais, vamos começar pelo ego. O ego é a parte consciente da nossa mente. Aquela que nos dá um senso de identidade. É o eu que percebemos no dia a dia, composto pelas memórias, pensamentos e experiências que reconhecemos. No entanto, o ego é apenas a ponta do iceberg. Abaixo dele existe uma camada muito mais profunda, o inconsciente. Dentro desse inconsciente reside a sombra, formada por tudo aquilo que rejeitamos ou reprimimos. Talvez seja um desejo inaceitável, uma emoção que aprendemos a evitar, ou até mesmo talentos que nunca exploramos. A sombra é moldada por experiências da infância, normas culturais e nossas próprias crenças sobre o que é ou não aceitável. Porém, a psique não termina aí. Existe também o self, que Jung descreveu como o núcleo da totalidade psíquica. Enquanto o ego é limitado à nossa percepção consciente, o self abrange tanto a luz quanto a sombra, tanto o consciente quanto o inconsciente. O self é o guia interno que nos impulsiona a buscar equilíbrio e realização, a integrar todos os aspectos de quem somos. Além dessas partes, Jung identificou os arquétipos.
que são padrões universais de comportamento e símbolos presentes em todas as culturas. Eles aparecem em mitos, sonhos, histórias e até mesmo nos filmes que assistimos. Arquétipos como o herói, o sábio, o sombra e o inocente são expressões do inconsciente coletivo, uma camada ainda mais profunda da psique que conecta toda a humanidade. Essa visão dual entre o consciente e o inconsciente é central na filosofia de Jung. Ele acreditava que nossa psique é um constante diálogo entre essas forças. A consciência nos dá clareza e direção, enquanto o inconsciente guarda os potenciais inexplorados e as verdades que temos medo de encarar. Quando evitamos esse diálogo, ficamos desequilibrados, presos em padrões repetitivos ou desconectados de quem realmente somos. Jung chamou o processo de integração entre o consciente e o inconsciente de individuação. A individuação é a jornada para se tornar um ser completo, aceitando todas as partes de si mesmo, inclusive as mais desafiadoras. Não é um caminho fácil, pois exige coragem para enfrentar a sombra, humildade para reconhecer nossas limitações e determinação para seguir adiante. Mas é nesse processo que encontramos nosso propósito. A individuação não significa alcançar a perfeição, mas sim a autenticidade. É sobre se tornar quem você realmente é, em toda a sua complexidade. Quando abraçamos essa jornada, percebemos que nossa sombra não é uma inimiga, mas uma aliada poderosa. Ela guarda a chave para habilidades, paixões e um senso de propósito que talvez jamais tenhamos imaginado. A integração da psique não é apenas uma ideia filosófica, é um chamado para a ação. Você está pronto para aceitar quem você realmente é e descobrir o propósito que está escondido no lado obscuro de sua alma? Explorando a sombra. Para descobrir o propósito de sua vida, você precisa primeiro entrar na parte mais intrigante e muitas vezes mais temida da psique humana: a sombra. Carl Jung descreveu a sombra. São traços, impulsos e aspectos que aprendemos a esconder, seja por vergonha, medo ou porque achamos que são socialmente inaceitáveis. A sombra não é algo externo. Ela está profundamente enraizada em nossa mente. Desde a infância, aprendemos a nos comportar de determinadas maneiras para sermos aceitos pela família, pela sociedade ou pela cultura em que vivemos. Com isso, partes de nós mesmos são relegadas ao inconsciente. Talvez você tenha aprendido que expressar raiva é errado, então reprimiu suas emoções. Ou talvez tenha sido desencorajado a mostrar vulnerabilidade e, por isso, criou uma armadura emocional. Definição detalhada da sombra, traços reprimidos e aspectos ocultos. Jung dizia que a sombra não é intrinsecamente má. Embora contenha traços negativos, como inveja, egoísmo ou raiva, ela também guarda aspectos positivos que não reconhecemos, como talentos, desejos e paixões inexploradas. A sombra é, na verdade, um depósito de potencial não utilizado. Quando nos afastamos dela, perdemos partes essenciais de nós mesmos. Exemplos práticos de como a sombra se manifesta no dia a dia. A sombra aparece constantemente, mesmo que não percebamos. Pense em situações em que você reage de forma exagerada, como quando sente raiva ou frustração desproporcional. Essas reações são sinais de que algo foi ativado dentro de você. Por exemplo, você se irrita profundamente com alguém que parece egocêntrico, mas, se olhar mais de perto, talvez perceba que parte dessa irritação vem de um desejo reprimido de ser mais confiante ou expressivo. Ou talvez você admire alguém por sua coragem, mas sente que nunca poderia ser assim. Na verdade, isso pode ser um aspecto da sua própria sombra pedindo para ser reconhecido. Essas projeções são como espelhos, refletindo aspectos de nós mesmos
que ainda não integramos. Na parte 2 deste vídeo, iremos continuar o tema de explorar a sombra e os benefícios que podem gerar ao ser compreendido o real significado de sua projeção. Isso é ser intenso. Isso é motivação intensa. Se inscreva no canal, deixe seu like